Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Juntos por Moema. O Juntos por Moema é uma empresa que faz conexões no bairro, trazendo oportunidades de negócios e também divulgação. E hoje nós estamos gravando aqui no estúdio Vida Moderna, que fica na Avenida Moema, número 300. Aqui você tem todos os equipamentos, tudo que você precisa para gravar o seu podcast. E, além disso, nós temos aqui o nosso patrocinador, a CoSecurity. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. Também temos aqui o Rogério. Rogério. Oi, gente, bem-vindos. Obrigado, Rô, mais uma vez por estar aqui. Bom, somos da agência Link 3. Se vocês precisam de serviço de marketing, tá com uma presença mais forte na digital, nosso link vai estar passando aqui embaixo. Entre em contato com a gente, que a gente pode ajudar você a ter essa presença mais forte nas redes sociais. Mas vamos pro que interessa aqui. O cara é famoso, o cara é bom. Todo mundo conhece ele aqui no bairro. Vamos lá. Isso aí. Olha só, a gente tem hoje aqui Denis. Muito obrigada por aceitar estar aqui conosco. E o Denis é do Café Jornal, que é uma referência aqui no bairro, né, Denis? Fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. O Café Jornal está aqui no bairro de Moema desde 1997. Então, a gente tem uma história longa aqui no bairro, né? Um dos primeiros restaurantes, Anapuru, só tinha o Café Jornal e o Bar do Giba, só. Na época, o Juarez chamava Gênios, tinha um barzinho lá que não tinha dado certo. E então, assim começou a história do Café Jornal. O Café Jornal nasceu como um bar, mais bar do que restaurante. Vamos dizer assim, naquela época dos cafés, Café Cancún, Hard Rock Café, né? Então, o que eram? Eram bares que tinham uma gastronomia ok, mas um bar de luxo, um bar mais temático, né? O nome Café Jornal, porque o Reginaldo Leme da Globo foi meu sócio durante talvez uns 15 anos que ele ficou comigo. E nessas andanças aí do automobilismo, quando ele foi na Alemanha, um lugarzinho chamado Heidelberg, toda vez que os jornalistas estavam lá, eles se reuniam num lugar chamado Café Jornal. E aí veio a ideia da questão Café Jornal. E foi, ele perguntava por que Café Jornal? Jornal, jornalistas. E aí, assim, nessa época, os pratos chamavam nomes de jornais. Então, você ia comer uma salada, New York Times. Todos os pratos tinham referências a isso. E nas paredes todas você tinha vários jornais, capas de jornais do mundo inteiro nas paredes todas. Num determinado momento, passados talvez uns 7, 8 anos, eu fui matando essa história temática. Até porque o tema ele é legal, mas ele enjoa, né? E aí, assim, eu tenho que ser reconhecido pelo trabalho que eu faço, pelo espaço que eu tenho, pela gastronomia que eu ofereço. Não se limitar, né? Mas expandir. Eu não posso me limitar a isso e tal. E aí, aos poucos, fui matando essa história e o Café Jornal ficou, né? Porque já virou uma tradição, né? Mas, Denis, você tem um currículo vasto, né? Porque o Denis é um cara super engajado. Conta um pouquinho de você. A sua carreira, como começou? Eu comecei antes de ter comércio, restaurante, eu me formei em administração de empresa e me especializei em sistemas de garantia de qualidade. Meu pai tinha uma indústria em Santo Amaro que a gente produzia laminados fenólicos. E nessa época, eu fiquei uns bons anos depois, eu comecei a trabalhar com programação de produção. Então, meu pai era um cara administrativo comercial e eu era um cara mais chão de fábrica, gostava mais da fábrica. E aí, naquela época, um pouco depois do Plano Collor lá, que teve a Zélia Cardoso de Mello, que ela foi lá e tomou a grana de todo mundo. Todo mundo se lascou. Meu pai passou uma super dificuldade, a gente não conseguia pagar folha, isso, aquilo e tal, e a empresa começou a ter algumas dificuldades. Além disso, o Collor, na época, abriu as importações no Brasil. E a indústria nacional não estava preparada para competir com a indústria de fora. Ou seja, a indústria nacional estava totalmente sucateada, né? E aí eu falei, meu pai, eu preciso começar a olhar para outra coisa, preciso pensar em o que eu vou fazer, né? Porque eu tô vendo que isso aqui não vai dar futuro não, né? E assim que eu comecei a procurar estacionamento de shopping, comecei a procurar loja... Oportunidades para ver para onde que eu ia. E no meio dessa história acabou surgindo a oportunidade de estar com vários sócios junto
começando o Café Jornal. Ah, que legal. Na época, sei lá, 8, 9 sócios, tinha bastante sócio. E aos pouquinhos foram saindo todos eles. Assim, que eu tô sozinho lá, sem sócio, faz talvez uns 12 anos, 15 anos. Ufa, mas não é fácil, né, É, Denis? não é fácil. Porque a gente tem várias... Sobreviveu à pandemia. É isso aí, né? São muitos desafios, né? Muitos. E aí, falando de desafios, como que você passou pela pandemia? Ah, foi super difícil, né? Foi quase assim, foi um sonho, parece um sonho tudo aquilo que a gente viveu, né? Verdade. Parece mentira, né? Quando eu paro pra lembrar cada cena, sabe? E eu sentado com todos os meus funcionários e falando, vamos falar o seguinte, assim, a partir de hoje, né, a gente precisa ver, nós vamos fechar a casa, mas nós vamos continuar trabalhando normalmente, não sei o que vai acontecer, não sei quanto tempo, quanto que você precisa para viver. Aí o cara fala, olha, meu aluguel é tanto, ó, aluguel você não vai pagar, porque eu também não vou, né? Ah, na escola do meu filho, ó, a escola do seu filho vai ter que esperar um pouquinho, eu preciso saber quanto você precisa para viver, porque o dinheiro que eu tenho é limitado, se a gente se programar, a gente consegue sobreviver um tempo, mas eu preciso saber o básico do básico. Que é alimentação, né? Porque que é isso a gente não vive alimentação, sem. né? E assim, a gente rodou assim 3 meses. Eu falei, depois a gente vê o que faz, né? E assim, no final a gente acabou... Você conseguiu manter a sua mantive a equipe? equipe inteira. Mantive a isso. equipe inteira. Porque você tem bastante funcionário, né? São quase 70, né? Caramba. Nossa. Meu Deus. E aí não mandei ninguém embora. Teve... Pra não falar que eu não mandei embora, mas teve um deles que... Se desligou, diferente. o cara entrou numa piração. Tipo, muita gente surtou, né? Sim, Do sim. tipo a mãe que tava, que tinha comorbidade, que de repente se ele saísse, talvez ele pudesse trazer alguma coisa e de repente a mãe ia morrer. E aí o cara entrou num parafuso. Não, é porque foi muito difícil, Não, foi né? difícil. Foi uma fase muito difícil, nossa. E Não principalmente só para financeira. comércios, assim, né? Por exemplo, que dependem das pessoas, né? Você depende você tem necessidade das pessoas estarem no seu espaço. Quando cortam assim, você vai pro delivery, mas não é o mesmo fluxo. Não, mas não é nem 5%. Entendeu? E assim, a gente nunca foi forte de delivery, né? O Café Jornal é muito mais experiência no local, né? O evento, a experiência, a gastronomia, o drink, o vinho. É muito forte a questão do compartilhar lá, né? Então, assim, até vira o delivery, mas... Mas nesse momento... Não era o seu né? público. Não era meu público. Melhorou O momento muito. de se reinventar, né? Um momento de se reinventar, exatamente. E virou também uma outra oportunidade de negócio para você, né? Porque você não fazia delivery. Não fazia delivery. Aí você passou a fazer. Hoje você faz. Hoje eu faço. Vamos dizer que o delivery, eu faço, mas assim, eu não dou muita atenção para ele, porque ele é quase que... É como se o dono do restaurante fosse um motorista de Uber. É tanta taxa. Assim, as taxas hoje com relação ao iFood e todas as plataformas são muito altas. Sim. E você hoje tem uma dependência das plataformas. Então, você pega o iFood, não tem como você não vender por lá, entendeu? Porque o cliente, a usabilidade da plataforma é muito forte, né? Então o cara fala assim, eu não vou colocar meu cartão de crédito no sistema do Café Jornal, mas no iFood já está tudo pronto, lá ele só dá um clique lá, 1, 2, 3, 4, pum, já efetivou o pedido, entendeu? Essa facilidade, mas custa muito caro para o restaurante. Então você vai utilizar os motoboys do iFood, você vai pagar lá, sei lá, 20, 26, 27%. Aí você Seu maior sócio. Aí você fala, mais os impostos já deu, sei lá, mais 40. Aí você fala, ainda não paguei os insumos, paguei aluguel, não paguei funcionário, não paguei nada. Fica lá embaixo. Mas que margem? Não tem, né? É mais um respirador ali que tá ali e tal, só pra você atender. E vai que de repente acontece alguma coisa de novo, né? Deus o livre, Não, mas... Deus me livre. né? Eu ia perguntar para você o maior desafio, mas o maior desafio foi a pandemia, né? O maior desafio foi a pandemia. Olha, para quem é do bairro, eu tive um desafio também, foi muito forte. A gente teve um episódio lá no Café Jornal, mais ou menos uns 12 anos atrás, que aquilo lá também foi... Nem compensa falar, só foi um desafio. Foi um desafio, né? Não precisamos comentar, porque foi muito bom. Eu tenho curiosidade. E a questão dos eventos, né? Porque, tipo, para quem não sabe, né? O Café Jornal também é conhecido pelo espaço de eventos, né? Eu já... Além dos primeiros, a primeira vez que eu participei foi no evento da Rô, que foi o... Conexão Mulheres. Conexão às Mulheres. E depois eu vi o Confraria fazendo, vi outras pessoas fazendo, né? Como que surgiu? De onde veio a sacada? Vou ter um espaço para eventos. Como que
bateu aquele trum na sua cabeça para vou fazer eventos? Então, foi assim, primeira coisa, né? O Café Jornal, como nasceu em 97, nessa época as casas eram muito maiores. Hoje, se você vê todos os restaurantes que São montam, maiores. são bem pequenininhos, né? E o normal é, sei lá, se o cara montou um restaurante tipo, de 90 lugares, já é muito, né? A maioria é tudo pequenininho. Então, esse é o primeiro ponto. Como a gente nasceu naquele momento, o Café Jornal é um espaço grande, vamos dizer assim, como bar e restaurante, com a taxa de ocupação alta. Segunda coisa, eu administrei a Casa da Fazenda do Morumbi durante quase 7 anos. Então eu tinha o Café Jornal aqui e a Casa da Fazenda do Morumbi. Na Casa da Fazenda do Morumbi eu vivia 90% de eventos. Então, ou seja, a Casa da Fazenda do Morumbi fazia grande, né? muitos eventos sociais, eventos corporativos, de todo jeito, né? E cooperativas, os extras trabalhando para mim e tal. Tinha dia que eu tinha 200 pessoas trabalhando para mim, para um evento que eu estava fazendo, um casamento, alguma coisa assim. E isso me trouxe um know-how muito forte com relação à questão dos eventos. No momento que o mercado começa a entrar em transição e o Café Jornal passa a ficar uma casa, que é um restaurante, um bar e restaurante, mas é grande, né? A gente começa uma readaptação para começar a utilizar a parte e crescer a parte de eventos e exponencializar isso. Então eu já conhecia as agências de eventos, já tinha muito contato na área. E aí, no começo disso, vamos dizer assim, foi muito investimento da minha parte para fazer eventos de network a valores, vamos dizer assim, baixos, mas trazendo grupos com potencial Para voltar. para voltar. Por exemplo, a Confra, que nasceu lá atrás, no meu começo de eventos lá do Café Jornal, que a gente traz formadores de opinião e pessoas de mercado que fazem vários eventos junto com a gente e que daí a coisa começou a tracionar. Até que eu consegui montar um departamento comercial mesmo, até que a gente se estruturou. Hoje tem tela de LED, P1, tem mesa de som, tem gerador, eu tenho uma estrutura bem forte aí para os eventos. Inclusive, quem quiser fazer eventos no Café Jornal, a estrutura é completa, né? Completa, a gente tem tudo. Completa. Né? Que vem tem outro, né? O ano que vem a gente vai para a 5ª edição do Conexão Mulheres. Já virou uma tradição no Café Jornal. Espero que a gente consiga manter isso, né? Porque Vários anos, né? por vários anos, né? E, Denis, conta pra gente, assim, nesse período todo de conquistas, né? Que você teve no Café Jornal. Qual foi a mais marcante, assim? Fala, nossa, por exemplo, foi você migrar para tal evento, você migrar de bar para restaurante. Qual foi o episódio mais marcante positivo dessa vez, não negativo? Eu acho que o positivo, a gente estava falando um pouquinho sobre a pandemia, né? O fim da pandemia e, vamos dizer assim, a história minha com os meus colaboradores, meus funcionários. O Café Jornal é muito conhecido por você chegar lá e assim, meu gerente tem 27 anos de casa. Todo mundo conhece. O Ariel tem 20 anos de casa, que é meu sommelier. Aí o meu outro, assim, o mais novinho lá tem 15 anos de casa, né? Então, depois de passar toda essa turbulência, essa dificuldade, você ter essas pessoas junto com você, construindo uma história, né? Porque uma casa bonita, uma comida boa não é a fórmula do sucesso, entendeu? Então eu acho que assim, o lance está em cima das pessoas. Né? Atendimento, né? E quem não conhece de pessoas, não conhece de negócios e não consegue ter nem funcionários, nem clientes, nem isso, nem aquilo. Então, assim, quanto mais o empresário se especializar na questão, né, de pessoas em todas as suas vertentes, melhor vai ser a questão do sucesso do negócio. Tem uma coisa que eu falo, às vezes você vai num lugar, a comida é muito boa, o atendimento é muito ruim, você não volta. Exato. E mão de obra cada vez pior, né? Pior. Mas não é. Em todas as áreas. Em todas as áreas. As fintechs, tudo Não, que a gente imaginar, tudo. todas as áreas, Todas assim, mão as de obra tá virando um negócio escasso, né? Você fala, vou contratar uma faxineira, isso aí já virou um bem Já não acha. de luxo, assim, né? Onde você acha um negócio, né? Não, e é caríssimo. Caríssimo, agora, né? Então, assim, nós somos numa transição, e assim, não é só no Brasil, isso é global, né? Sim. Então, se você for para qualquer país aí, você tem problema de mão de obra. Então, isso só vai piorar. Então, se você não repensar a questão, né, de como você age, como você trata e como você conduz o teu barco, dificilmente você vai conseguir ter pessoas dentro dele. É verdade. E assim,
A relação, essa parte de relacionamento, ele é muito importante, né? Com o seu funcionário, com o seu fornecedor, com o seu cliente, com tudo que você vai fazer, né? Exatamente. E, Denis, como você faz a curadoria dos pratos? Curadoria dos pratos, né? Hoje a gente tem... eu tenho um chefe executivo e tenho um chefe de operações lá. Então são 2 chefes. Na cozinha, para vocês terem uma ideia, são quase 20 pessoas envolvidas na operação, né? Mas a maioria dos pratos e ideias e tudo que acontece lá, vamos dizer assim, né, vem em cima de pesquisas, de viagens, de restaurantes que a gente tem que estar sempre atento em todas as mudanças que estão acontecendo. E aí a gente começa a história de fazer os testes, e vamos testando, e vamos comendo, e vamos testando, não é por aqui, calma, isso, aquilo, tal, em cima de uma percepção de experiência. Com tanto tempo de experiência, também você já sabe mais ou menos o que as pessoas gostam, o que não gostam. Então não é o que eu gosto, né? O que o cliente vai gostar. Então, assim, é muito voltado para isso, né? Então, a curadoria, olhando, eu sempre vou assim, não passa nada que a gente não aprove, que a gente não olhe. Então, quer dizer, no fim, eu sou o chato de plantão lá, que aqui para cá, alguém para tem lá, que ser, ajusta né? aqui, isso, aquilo, né? Todo restaurante tem um prato que é mais famoso, que as pessoas vêm de outro lugar para comer, para conhecer. Qual que é o de vocês, assim? A gente tem um prato icônico lá, que é o estinco de cordeiro com risoto de açafrão. E é difícil você comer um estinco de cordeiro em alguns lugares, então a gente tem muitos clientes que vêm de longe para comer o nosso estinco e tal. Tanto que a comunicação visual que entra dentro da casa, do aquilo e tal, é meio estilizado, mas é a foto dele. E é um prato diferente. Porque a gente tem uma cozinha internacional variada, então tem massas, tem... Não, é maravilhoso. risotos, quer dizer, a gente tem uma quantidade grande de oferta, né? Mas o cordeiro em si, ele já há muitos anos, ele é um ícone. Que legal. Porque normalmente, né, você vai no lugar, preciso comer tal prato, daí, tipo, fica famoso, né? O restaurante acaba sendo conhecido. Eu, quando vou num lugar, eu falo assim, que eu não conheço, eu falo assim, pela primeira vez, eu falo, qual prato você indica? É aquele que você indicaria para sua mãe, porque aí você vai indicar o melhor, né? Então, quem não provou, né? Tá convidado para E provar. além dos pratos, lá no Café Jornal também tem uma adega maravilhosa. E a curadoria dos vinhos? Então, a curadoria dos vinhos, eu lá no passado, o Café Jornal não tinha adega, não tinha vinhos, né? Então, assim, a gente foi uma das primeiras casas da região aqui, né? Dessa região de Moema, Vila Nova, isso, aquilo, tal, com uma adega importante. Porque antes você tinha só restaurantes, você pegava 99, 2000... Os restaurantes que tinham grandes adegas estavam nos Jardins, e no Itaim, nos Jardins, mais nos Jardins, né? Tanto que quando a gente começou um trabalho lá, eu fui numa festa, na época, um espaço de eventos super legal chamado Leopoldo. E quando eu saí do Leopoldo, tinha um fósforozinho, que eles entregavam fósforo de brinde. Era. Né? E o fósforo tá escrito Expande. Aí, beleza, eu fui lá, tal, entrei na internet, entrei na Expande, liguei lá e falei, olha, eu sou do Café Jornal aqui e tal, tô querendo fazer um trabalho de vinhos. A mulher falou, eu preciso ver se em Moema a gente faz atendimento. Olha só. Não tinha, né? Porque não tinha. Olha só. E aí, no meio dessa história, eu acabei chegando no Otávio Piva de Oliva, que era o dono da Expande, que ele fez uma visita no Café Jornal, olhou tudo aquilo lá, que a gente se conheceu, e falou para mim, cara, você vai fazer um grande trabalho com vinhos. Aí ele me conseguiu 2 adegas de 100 e tantas garrafas. Ele mesmo fez a carta de vinhos porque eu não tinha experiência. Uma semana depois ele falou, tô indo pra Argentina para visitar 3 ou 4 vinícolas lá, tal, quer ir comigo? E aí eu fui com ele. E nisso eu fiz um monte de viagens aí, vamos dizer assim, em função do vinho. Faz 3 semanas eu estava no Chile, mas assim, focado na parte dos vinhos, para acessar algumas vinícolas que não têm portas abertas para os clientes normais, só para profissionais, né? E a experiência toda veio através de... O vinho é muita questão de relacionamento posso também, entrar né? nessa questão do vinho? Eu tenho várias perguntas. Não, porque assim, sabe o que acontece? Na verdade, o vinho era uma coisa... a gente não tinha acesso. Não. Era caro. Era caro, exatamente. E assim, além disso, a gente não tinha o hábito de tomar. Não, exatamente. Né? E isso mudou. Tá, mudou totalmente. E Sim. eu fiz parte dessa história, dessa mudança aí, Deixa eu vamos fazer dizer umas assim. perguntas de vinho. É curiosidade mesmo de quem bebe. Existe muita diferença hoje em dia do nacional, do sul-americano para os de fora? Existe. Você consegue? Muita diferença. Muita diferença. Você não é tomador de vinho. Não, eu quero saber se existe. É, porque Senão eu não você tô- nem ia fazer essa pergunta. Não, não é isso. Mas assim, É são... porque estão falando que tipo, o mercado o brasileiro, tanto o sul-americano, passou a importar lá para fora.
Sim, no Brasil a gente está fazendo grandes vinhos. Até aqui em São Paulo mesmo, em algumas regiões, a gente está fazendo vinhos incríveis. Mas assim, a comparação é a mesma coisa que você falar que na Europa fazem um café tão bom quanto o nosso. Então é uma questão assim de... Até cultural mesmo. É o clima. O clima, isso que eu ia falar. Uma primeira coisa é o clima. Então, amplitude térmica é uma das coisas principais, ou seja, frio à noite, calor de dia. Então, já começa por aí. Aqui no Brasil você não tem isso. Chuva, pouca chuva. Ou épocas específicas para você ter chuva. Aí você precisa de um terreno muito arenoso, com xisto, com pedra, com isso, com aquilo. Se for para França, Bordeaux, Borgonha, a raiz tem que descer lá 50 metros para achar o veio de água, e dentro daqueles 50 metros tem muitos minerais, muita coisa. Toda aquela complexidade que está ali está sendo transferida para a uva. Então, quer dizer, aqui, 2 metros ali já achou água, entendeu? Então isso muda a relação com relação ao vinho, à qualidade, a tudo. Então, assim, os caras já estão lá em Bordeaux, Borgonha, Espanha, fazendo vinhos há centenas de anos, entendeu? Né? Digo, ainda esse tem que a gente isso, conhece. né? Estão há muito tem tempo. a experiência E a gente é um país e o novo, clima. né? A gente é muito novo com relação a isso, né? Argentina, Isso que eu ia perguntar. Mendoza, mas você tem os Andes ali, e assim, Mendoza não chove. E assim, toda a água que abastece são do degelo dos Andes. Então, mas é chuva quase zero, amplitude térmica de dias, 25, 26 graus, chega à noite, faz 5, 4, 3, assim, a temperatura cai muito. O Chile, você tem toda aquela questão dos ventos da costa do mar, que vem acontecendo ali e tal, pouca chuva, não chove quase lá também, porque as nuvens não conseguem... Bater por causa da cordilheira. Por causa da cordilheira, entendeu? Então ali aquela ficou uma região muito boa, que você faz vinhos de altitude também, porque você começa a plantar aquilo tudo na montanha. E aí, assim, uma coisa engraçada dos vinhos, quanto mais a videira achar que ela vai morrer, e inóspito for o lugar que ela tiver plantada, mais ela joga os frutos, o potencial de vida dela para os frutos. Se ela estiver muito tranquila, sabe o que ela faz? Ela pega boa parte do potencial e joga para ela. E aí a uva fica meio ruinzinha, porque não tem muita qualidade. Viu? Mas uma coisa que eu Podcast acho... cultura. Não, mas uma coisa que eu acho muito legal na parreira, né? É que você vai lá, ela tá seca. Aí, de repente, ela floresce, dá uns frutos maravilhosos. Meu, é muito incrível isso, não é? Ela entra numa dormência, né, durante um tempo. E é só o galinho ali seco. É seco. Aí, de repente, ela vai e floresce. Então os nossos ainda não competem com chilenos e... Não. A gente tem brancos e espumantes muito bons. Mas assim, falar porque nós vamos competir com os vinhos da Borgonha, que nós vamos competir com os grandes Bordeaux e tal, assim, não. Na sua opinião, qual é o melhor vinho? Qual região? De qual região? Os vinhos mais icônicos que eu já tomei, assim, que mais surpreendentes, foram da Borgonha, na França. Na França. São vinhos... Mas assim, né? Se você pegar um vinhozinho, sei lá, de R$100, R$200 franceses, a chance de se errar é, sei lá, 99%. Então, o que acontece com os grandes Borgonhas, ou grandes Bordeaux também, é que os vinhos, para começar a ficar bons, são vinhos muito caros. Tanto que os icônicos Chateau Petrus, Echezot, e todos esses caras que custam 20, 30, 40, 50 mil uma garrafa, são todos meio que dessa região. A pessoa fala, é um absurdo custar R$5.000 uma garrafa, né? Mas é uma questão de oferta e demanda. O cara tem uma região muito pequenininha, são muitas gerações fazendo aquele vinho, o vinho demora quase 12 anos para sair de dentro da vinícola, depois de todas as reservas que ele acontece, uma especulação que ele já está comprado por os players do mundo inteiro, poucas garrafas, o preço vai lá para cima. Então não é porque é melhor ou pior, porque o que vale 500, qual a diferença do de 500 para o de 10 mil? Né? Mas é uma questão que tem toda uma história ali, tem todo um... Né? Um preparo, né, na verdade. Né? Imagina, 12 anos para você fazer... por isso que fala do envelhecimento. Quanto mais envelhecimento, melhor a fermentação. Vinhos de guarda, né, que a gente fala. Então, assim, você pega aqui no Brasil, mesmo aqui na América do Sul inteira, pouco se guarda os vinhos. O tempo de vida deles vamos dizer assim, diferente. Tem vinhos franceses que você vai tomar lá 59, italiano... Um Amarone 59, eu já tomei e o vinho está perfeito. Eu ia te perguntar, tipo, seu ranking seria a França e os italianos e os portugueses? São maravilhosos. Eu, assim, no meu dia a dia, os vinhos que eu mais tomo são portugueses. Por uma questão de custo-benefício,
Porque Sim. assim, né? Eu digo A qualidade é praticamente a assim, mesma. sou apaixonado pelos franceses, mas para tomar de vez em quando, porque para tomar o vinho certo Uma- francês é um investimento, né? Isso é uma ocasião, né, especial. Os do Porto, que o pessoal fala também. Do Douro, né? Ali, região do Porto do Douro. Então, assim, são os vinhos mais modernos hoje de Portugal. Então, assim, né? Alentejo foi a região que mais vendeu vinhos, isso, aquilo, tal, perto, próximo a Lisboa, isso, aquilo, tal. E aí, agora no Douro, porque o Douro só se fazia vinho do Porto. E aí, as vinícolas começaram a fazer vinhos, né, melhores, vamos dizer assim, vinhos que a gente toma no dia a dia. E esses vinhos hoje são a coqueluche de Portugal, que são esses vinhos do Douro, que eles são... O brasileiro aprendeu a tomar vinho através da uva Malbec, vamos dizer assim, né? Então, assim, essa foi a uva icônica que explodiu a história dos catenas, né? Quem não conhece. Então, essa educação, no Douro, você tem vinhos que são mais carnudos, que tem um retrogosto um pouco mais docinho, que se assemelha ao que a gente aprendeu a tomar aqui, entendeu? Não são vinhos de muito nível de complexidade, é um vinho, vamos dizer assim, mais... O Malbec é um cara mais... não diria infantil, porque é um vinho muito bom, né? Mas as pessoas têm dificuldade com acidez. Isso que eu falo. Por isso que o do Porto, tipo, ele é mais familiar. Você toma, você fala, nossa, parece tipo um vinho comum, assim, né? É diferente, os outros realmente são mais... Encorpados. São mais adstringentes. Isso, eu ia falar, mais dá aquela azedinha, né? Então, você tem que aprender isso. Aí tem a questão das harmonizações. Vocês fazem harmonização lá? Faz bastante. Legal, a gente cara. faz muitos eventos com produtores. E aí o chefe de cozinha faz todo um menu pensado em cima de tudo dos vinhos, né? Mas a questão da harmonização é super simples, né? Então você não pode... o alimento não pode sobrepor o vinho não pode sobrepor o alimento. É só você tentar fazer casar isso. Então você vai comer um peixe que é mais levinho, você vai meter um vinho tinto, Malbec, não vai dar certo. Porque você não vai conseguir sentir nem o gosto do peixe. Porque o vinho vai cobrir. Cara, eu acho muito legal. Então vamos tomar um Sauvignon Blanc, talvez até um Chardonnay, dependendo do peixe. Então, assim, é simples isso, entendeu? Não tem muito falar, nossa, o cara É manja. simples pra você, né? É isso que eu ia falar. Quando, tipo, a gente vai lá no café, tipo, eles orientam todo... eu quero tomar tal vinho. Daí vocês fazem toda essa curadoria, tipo, não, é recomendável tomar. Vocês fazem tudo isso. Ele tem um sommelier, né? Que legal, cara. Tem um sommelier que vai te direcionando, né? Eu tenho alguns funcionários já, né, que a gente vai pagando cursos da Associação Brasileira de Sommeliers, que é a ABS, e tem a W7 também. Essa daí é toda em inglês, que tem o nível 1, 2, 3 e o 4, que é super difícil. O Neuri é nível 3 do W7. São cursos caros e, tipo, muito longos, assim, sabe? De estudo técnico, assim, mais aprofundado. Entendi. Eu tinha mais perguntas sobre vinho, mas pode continuar. Ô, Denis, qual você acha que é uma tendência gastronômica que veio para ficar? Tendência gastronômica, a gente vem falando muito em comfort food, né? Então, assim, essa questão daquela gastronomia muito desenhadinha, muito cheia de cococó, isso, aquilo, tal, é muito bacana, é muito legal, mas vamos dizer assim, é passageira, né? Principalmente. Então, assim, eu acho que a gastronomia cada vez mais vem para coisa, vamos dizer assim, claro, muito bem elaborada, usando novas técnicas, mas você nunca pode esquecer do conforto e da questão das memórias afetivas, do que é a comida boa, isso. Sabe? Molecular e tal, o cara fez não sei o quê, então fica um monte de coisa. Só vira modinha, tal, né? Porque daí a pouco aquilo vai embora, entendeu? É então, verdade. assim, né? Tenho mais perguntas, que é o meu carro-chefe. Sobremesas e doces, assim, tem algum lá que o pessoal pede muito? Olha, durante muitos e muitos anos, o nosso pudim foi icônico lá, vamos dizer assim. Durante muitos anos a gente teve um buffet lá, todos os dias, né? Depois da pandemia a gente não voltou mais o buffet, né? E hoje, por incrível que pareça, a sobremesa que mais vende é uma esfera de chocolate meio amargo, que a gente tem um brownie em cima de um sorvete de baunilha, e que quando ela vai para a mesa, vem com uma calda quente, com chocolate meio amargo também. E quando você joga em cima assim, ela vai abrindo e tal, e aí a pessoa tá. Então, tem essa questão do instagramável, né? Isso que eu te perguntar, que você vai, tira foto. Fica filmando, né? E deles, quando a gente visita o Café Jornal, alguma pessoa que nunca foi, qual a experiência que você gostaria de deixar para o cliente? A experiência que eu gostaria de deixar, né? Que eu não sou um bar e restaurante, mas eu sou um local. A gente é um local de entretenimento. Então é muito mais do que isso, né? Então a gente está pensando desde o ambiente, desde do atendimento, desde
do som que o cara tá ouvindo, do cheiro, da música, do trato nas plantas, dos pequenos detalhes da minha santinha que está num cantinho específico, do aquilo tal. Então, assim, né? Eu acho que é um conjunto de um monte de detalhes que faz a gente ter um lugar que é uma experiência, né? Eu não sou aquele cara que você fala, vou lá porque o Polpettone é o mais maravilhoso de São Paulo, né? A gente no Café Jornal sempre tratou a coisa meio... muita gente vai para o Café Jornal para ter bons momentos, né? E esse bom momento tem um monte de outros detalhes, sabe? Que a gastronomia faz parte, mas ela só faz parte, né? O vinho faz parte, corre, né, vinhos nas veias do Café Jornal, sem dúvida. Mas a coquetelaria lá, por exemplo, cresceu muito nos últimos anos. E o cliente do vinho também é o cara do coquetel. Mas do coquetel, vamos dizer assim, né? Mais elaborado, pensado, né? Que você refletiu para fazer. Porque o cliente da cerveja é diferente do cliente do vinho e do coquetel. Exato. Não sei se você vai perguntar Pode aqui, falar. mas por que Moema? A Rô sempre pergunta isso, é bem legal, né? Por que Moema? Moema. Minha mãe nasceu em Moema. Então, assim, a gente já tinha uma primeira história aqui por conta de minha mãe ter tido, vamos dizer assim, a família inteira e a vida inteira dela, até ela casar com meu pai, morado aqui em Moema. Depois disso, a oportunidade que surgiu da gente montar um negócio era um bairro que não tinha muita concorrência do jeito que a gente, vamos dizer assim, uma casa mais importante. Que para hoje, né, depois de todos esses anos, a gente até, isso me preocupa até, porque eu gostaria muito que na Napurus cada vez mais tivesse casas famosas, do Itaim, do isso, do aquilo, viesse esses caras, né? Então assim, mas não é fácil. As pessoas têm uma super dificuldade, não é um bairro simples de trabalhar. Você vê as grandes redes assim, os caras sempre olham com muita reticência com relação ao bairro, porque ele é muito específico, né? Então às vezes o risco é maior, então o cara acaba indo, sei lá, para Pinheiros, o cara vai para Jardins, o cara vai para Itaim, mas você fala Moema, o cara fala, puta, Ele vai na segurança. ele conhece um monte de história ruim para contar, sabe? Então, assim, de casas, né? Mas assim, eu não vejo nenhuma casa aqui no bairro, pelo menos, igual o Café Jornal. Você não tem concorrente. Não. É diferente, né? Então, porque assim, você tem vários restaurantes, bares, mas não tem. não só na Napurus. Em Moema, a gente não tem nada. Você vai ter, assim, meu concorrente direto hoje, eu até frequento lá tal, mas é o Josefine lá na Vila Nova Conceição. Mas aqui no bairro não tem. Não. Que é o mesmo público dele, é o mesmo do cara que tá lá. O cara que tá no Itaim, muitas vezes, em alguns restaurantes bacanas, também tá no Café Jornal. Então, assim... Sim. Mas aqui no bairro não tem. No bairro não. Além de você ter um espaço maior, você tem toda a estrutura do evento, que ninguém tem isso aqui. Não tem. Não tem. Às vezes já aconteceu, tipo, da pessoa ir jantar, olhar e falar, nossa, será que você faz tal evento? Será? Nossa, assim, o que mais tem, né? Só para você ter uma ideia, de casamento já deve ter. A gente faz eventos sociais, porque assim, durante a semana, de segunda a quinta-feira, muito evento corporativo. Aí quando é sexta, sábado e domingo, são eventos sociais. E muitos casamentos. Caraca. Eu já mandei cliente para lá para casar. Então a gente já casou muitas pessoas, né? Eu diminui um pouquinho a questão dos casamentos, tal, porque a jornada de vendas do casamento é uma jornada difícil, né? Então, às vezes, de repente, é um negócio melhor até do que o corporativo a nível de valores, mas a gente sempre reza para que venha uma pessoa resolvida, né? Porque às vezes as famílias são muito mal resolvidas, né? Então aí a mãe que não sei o quê, o pai que não sei o quê, a irmã que quer se meter não sei aonde, a amiga que faz as flores e atrasa tudo e atrapalha tudo. Então, quer dizer, puta monte de problema, sabe? Imagino, porque casamento é um negócio bem... Nossa, e as pessoas ficam tão, né? Viram uma síncope nervosa o negócio, né? É impressionante. Eu vou dar uma olhada depois, que legal, cara. Não sei muito Ô, Denis, hoje a gente está aqui uma transformação no bairro, né? Nosso bairro era muito mais casinhas, aqui hoje a gente tem prédios, né? Muito. E demais, né? Demais. Como você vê o futuro do bairro e do comércio local? Então a gente tinha um bairro essencialmente voltado para um público, vamos dizer assim, mais velho, de certa forma, né? Até por conta dessa questão das casas, tá? Então, e também um bairro plano, então por isso também escolhido por essas pessoas mais idosas, é um bairro ótimo para isso, né?
São A gente poucos, vê muitos. né? Poucas oportunidades de poucos bairros são assim, né? A maioria é piramba. Você vai lá para os Jardins ali, você vai subir ali da parte de baixo para Paulista ali, é uma piramba mesmo, verdade. né? Como é que o velhinho faz para subir ali? Não sobe, né? E o Moema tem essa vantagem, né? Mas assim, os empreendimentos e esse desenvolvimento imobiliário começou há uns 7, 8 anos atrás, talvez um pouco mais, 10 anos. Eu ia falar uns 10 anos. Esses 10 anos começa com prédios de alto luxo, grandes apartamentos de... né? E aí, dentro do bairro, isso mudou nos últimos 5 anos completamente, porque eventualmente agora os empreendimentos todos são dos lofts, dos estúdios. E aí a coisa vem para isso, né? Então, isso muda, eu acho que isso vai rejuvenescer bastante o bairro. Eu acho que já mudou, né? Já mudou, a gente já percebe isso, o bairro já... Hoje você vê muitos casais com filhos ou então pessoas solteiras, Exatamente. né? Que vem... Isso impactou seu público? Isso impactou meu público. A gente percebe uma mudança, assim, né? Um pessoal mais Mais escolado jovem. e mais jovem, né? Sim. Isso até é uma E preocupação. você se adaptou? A gente está se adaptando, né? Porque isso tem a ver com arquitetura, isso tem a ver com o tipo de O que a gente serviço, falou do isso tem a ver instagramável. com o instagramável, tem a ver com um monte de detalhes, né? Não dá, e assim, né? As inversões de proposta sempre tem que ser de dentro para fora, né? Não adianta fazer de fora para dentro, porque senão a coisa não funciona, entendeu? Sim. Então você tem que ir internalizando Primeiro e aquilo tem que ir dentro, virando depois- realidade para... Né? Principalmente com funcionários de 30 anos, 20 Exatamente. anos. Nossa, verdade. Então, é complexo essas mudanças de rumo, né? E assim, e com esse boom imobiliário, como você vê o comércio local? Porque a gente está vendo que tem muita coisa fechando, né? Porque não tem lugar. Eu tenho aqui no Juntos por Moema mesmo, muita gente foi para outros lugares. Assim, eu conheço pessoas, você deve conhecer também, que já mudaram 3, 4 vezes porque virou prédio. Verdade. Tem gente que tá, tipo, pensando, o que eu vou fazer? Porque tá só prédio. E às vezes ela precisa de um espaço como físico, né? Tipo... Igual você, imagina aquilo virar prédio. Lógico, você vai ter que fazer um restaurante embaixo. Como você vê o Perde comércio todo o local, encanto, né? assim? Então, isso é uma dificuldade, uma adaptação. Os espaços passam a custar muito mais caro. Então, quer dizer, você tem um alavanque aí no valor do aluguel, que isso é um problema, que isso encarece tudo com relação ao consumo, né? Então, quer dizer, o cara vai lá na lavanderia, você fala um absurdo o valor da lavanderia, mas quanto que o cara tá pagando de aluguel para estar ali, entendeu? Sim. Então, eu acho que a oferta diminui e o preço aumenta para todo mundo, mas assim, não tem muito para onde correr, né? Eu acho que a tendência é que isso só piore, que fique mais complicado, e no meio disso a gente vai ter que ir pegando esse desafio, né? E aí se adaptando, né? E se adaptando, exatamente. A gente está vivendo um momento muito difícil, muito caro, né? As coisas estão muito caras. No geral, não é No só geral, um ou outro. no geral. No geral. É que a gente está ganhando pouco, né? Então, uma comparação que a gente estava fazendo esses dias. Um carro hoje que custa 100 mil reais, esse mesmo carro custava, há alguns bons anos atrás, sei lá, 30 mil reais. Pra você comprar um, Pior que é. Sim. né? Certo? Se você fizer a conversão na época do dólar, que o dólar era, sei lá, 2 para 1, 2,5 para 1, e você fizer a conta, e agora é 6, o valor do carro em dólar não mudou. Sim. Mas o nosso dinheiro, na verdade, se Desvalorizou. desvalorizou. Vai valorizando. Portanto, para a gente ficou mais caro. Então, um carro de 100 mil reais hoje, não é porque... Ele custa em dólar a mesma coisa. Então, quer dizer, A nossa a gente que moeda está se recebendo desvalorizou. menos, a gente que está... Então, não é fácil. Né? Não é mesmo, não. Tem mais? Eu E- tenho um monte, mas Quer pode falar? continuar. Não, pode ir. Não? Pode ir. Denis, qual conselho você daria para alguém que quer empreender na área gastronômica? Empreender na área gastronômica. Então, a área gastronômica hoje não é só saber cozinhar, né? Então, o que a gente fala é que o ramo vem se especializando muito para você, assim, ele é um dos ramos que mais a taxa de sobrevivência é uma das menores de todos, de muitos negócios. Então, assim, de 10 que abrem, 2 sobrevivem que passam o primeiro ano. Então, nos outros ramos isso é um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Então, porque na gastronomia é uma perda direta e imediata, né? Porque você tem lá o insumo, você tem o custo e o buraco é um buraco grande, sabe aquela coisa, né? Então você tem uma loja de imóveis, você compra os móveis, tal, espera para vender, mas está lá. Agora o alimento não, em 2, 3 dias você tem que Perecível. rodar tudo e a coisa é uma bomba de prejuízo se a coisa não acontece, entendeu? Então por isso que fecha tão rápido, né? É o que a gente estava falando, né? As coisas estão muito caras. Para você repassar isso para o cliente, É você muito tem que di- pensar em tudo, Muito né? difícil, né? Muito difícil. Então, assim,
Tem hoje alguns locais que você consegue se especializar antes, tecnicamente, para começar a aprender um pouco. Eventualmente, se pudesse pegar uma boa casa e de repente passar um tempo, acho que seria muito bom. Legal. Porque hoje a coisa não aceita não profissionalismo, né? Então o cara vai montar uma casa. Montei. Aí não sei, fluxo de caixa, como é que é o negócio? Aí o cara não colocou fluxo de caixa, o cara vai quebrar também, sabe? Então tem um monte de pequenos detalhes para você conseguir fazer um empreendimento gastronômico que se você errar a mão, você vai é morte certa e líquida, sabe aquela Você coisa? sabe que eu tive um café, né? Foi assim que começou a minha história no Moema. Verdade. Cara, eu odiava aquilo. Porque olha só, isso que você falou como que você monta um negócio. É porque assim, eu era executiva, então como executiva eu sentava, tomava um cafezinho, que é uma delícia. Mas quando você tá do outro lado, e eu falava, meu Deus, o que eu fui fazer aqui? E vou te falar que depois que eu comecei a entender o processo e comecei a trazer cliente, começou a ficar legal, mas eu não gostava. E trabalhar com o que você não gosta é muito ruim. Muito ruim. É muito ruim. É aquilo. Aí quando veio a farmácia, falou, vou comprar. Nossa, tipo, leva. Parece que tirou um peso, porque, é muito Virou uma ruim. farmácia? Virou uma farmácia. Ali na Jandira, farmácia, Drogaria São Paulo, né? Mais uma farmácia, né? Mais uma farmácia. O público, teoricamente, está rejuvenescendo, mas ainda tem muitos idosos aqui, né? Você deve ter muitas histórias no Café Jornal, né? Então, conta uma, assim, curiosa, interessante pra gente. Alguma bacana, né? Não fala de coisa ruim, não. Fala de coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Uma história bacana, vamos pensar aqui. Que me lembrei aqui agora foi quando o Baden-Baden, sabe, lembra da cerveja Sim, Baden-Baden? claro. Então, assim, não, Tinha um bar, não tinha? tinha um bar lá em Campos de Jordão, Ainda né, tem, não tem? chamado Baden-Baden. Sim. E aí o Vasco, que era o cara que veio com a ideia de montar a cervejaria, pegou lá 3 sócios, o Aldo e mais um outro sócio, e eles montaram a cervejaria. E quando nasceu essa cervejaria, eu como conheci eles, eram amigos, né? O primeiro lugar que teve a cerveja Baden-Baden em São Paulo, quando desceu a serra, foi aqui, e a gente colocou uns tanques. Eu tinha uns tanques de 1000 litros que a gente colocava, que Meu Deus. era um tanque refrigerado. A gente colocava as cervejas que vinha no caminhãozinho lá de Campos de Jordão, aí que descia, que a gente engatava, passar pelo bar ali a questão das mangueiras para conseguir colocar lá e tal. Perdemos o chopp um monte de vezes, porque às vezes a máquina invertia, em vez de resfriar, ela aquecia, ou isso, aquilo e tal. Puta, foi uma luta ali e tal. A gente fez um monte de eventos. Até que a cervejaria os caras acertaram, até que o negócio começou a ir, aí até que o negócio foi... Hoje você vai em Moema, você quer ir na Baden-Baden. Até que veio um grupo japonês, Moema não, um grupo que comprou Skin Cariol, e eles foram comprados e receberam um caminhão de dinheiro. Eles foram comprados pela Skin? Foram comprados pela Skin. Isso Porque, lá quando eu atrás. fui- Nossa, faz tempo. Quando eu fui, eu não sabia, É. quando eu fui em Campos, a primeira coisa que a gente quer é ir, vamos na Baden-Baden. Ainda tem. E o Aldo é um cara que veio fazendo parte da casa, né? E aí, assim, a gente acompanhou a última esposa dele, teve um câncer, ele acabou falecendo e tal. E aí, quando foi na última Copa, ele acabou conhecendo uma moça que convidou lá e tal. E é pela primeira vez que eles ficaram lá no Café Jornal, tal, os dois lá. Daqui a pouco, quando eu vi... Né? E aí, na semana passada, a gente estava sentado, ela e ele, né? Montando e falando sobre o casamento dos dois lá no Café Jornal. Olha que legal. Então, no final, essa questão dos eventos, principalmente dos eventos sociais, tem muito uma questão de uma história que vem de muito longe, né? E que as coisas se conectam todas e Que legal. e que no fim agora a gente vai casar eles dois agora. Olha Isso que é história muito incrível. legal. Incrível. Tá vendo? É tipo E, Denis, deixa aí uma mensagem pro bairro, né? Vamos deixar pro bairro, né? E o seu maior cliente, eu acredito. para conhecer você, para visitar, o quanto é importante eles consumirem não precisa sair para outros bairros para ter uma comida boa, para beber um bom vinho. Deixa essa mensagem, pessoal, olhando para essa aqui. É isso aí. Bom, Café Jornal, para quem não sabe, a gente está na Alameda dos Anapurus, 1121, esquina com a Jandira. Logo a gente vai fazer 30 anos de bairro, então eu sou um cara que mora no bairro, sou um cara que vivo no bairro, amo o bairro que eu moro, faço parte da associação chamada Viva Moema, e tudo que a gente pode fazer para ajudar o bairro, a gente vem fazendo. Né, a gente não tá, essa fase agora não está uma fase fácil em São Paulo, né, com relação à questão da violência, do isso, do aquilo e tal, mas a gente acredita muito no nosso bairro, no potencial de tudo,
Então, a mensagem que eu deixo para todos vocês é: quanto mais unido a gente for, mais a gente pode fazer a diferença e fazer a coisa acontecer para todos nós. Então, do negócio que eu estava falando, né? Se você não sabe de gente, de pessoas, você não sabe de negócios. E a gente só vai transformar o bairro, né? Fazendo o trabalho, por exemplo, o trabalho maravilhoso que a Rose vem fazendo, de network, de unir as pessoas, de chamar e de conversar com os empresários, de conversar com o morador, de conversar com isso aqui. Então a gente só vai conseguir transformar juntos. Porque eu sempre falo, juntos somos muito mais fortes, né? Não é isso? E, gente, é muito importante apoiar o comércio local. Se você não apoia o comércio local, você não apoia a vivência do bairro, né? O bairro morre. É isso. Né? E, olha só, muito obrigada, Denis. Tá aí o convite para vocês conhecerem o Café Ele pode Jornal, voltar mais vezes para a gente fazer uma edição só sobre vinhos? Ou revisitar o bairro, ou revisitar o Café Jornal. Então, muito obrigada, Denis. Obrigado Obrigada, você. Rogério, por estar aqui. Obrigado, valeu, Denis. Vou agradecer também o nosso patrocinador, a Co-Security. E, gente, é muito importante que você salve. Vejam aí a entrevista do Denis, compartilham. E a gente está no Spotify e também no YouTube. Todos os nossos canais chamam Juntos por Moema. Obrigada, Denis. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau.